Olá, amigos! Nesta reportagem, demonstraremos como os Estados Unidos causam instabilidade para o mercado financeiro global. Entrevistamos o professor Paulo Clias, doutor em economia e integrante da carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental do governo brasileiro. E o professor Vladimir Milton Pomar, mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas. O professor Paulo Clias comentou que a hegemonia econômica dos Estados Unidos vem sendo questionada. Bom, a hegemonia econômica e geopolítica dos Estados Unidos no mundo internacional, ao longo das últimas décadas, ela vem sendo questionada, tá certo? E o peso que a economia americana exerce no conjunto das atividades comerciais, por exemplo, globais, tem reduzido, né? Quer dizer, o aumento, principalmente da participação da China, da Índia, da Rússia, do Brasil, tá certo? A África do Sul, os BRICS, né? E o conjunto das demais economias que não fazem parte, vamos dizer, do polo hegemonizado pelos Estados Unidos e pela Europa, em especial, começam a ser fragilizados. O professor Vladimir Milton Pomar afirmou que há muito tempo os Estados Unidos provocam instabilidade no mercado global e diz que agora os Estados Unidos decidiram aumentar a taxa de juros. Bom, as pessoas normalmente perguntam por que os Estados Unidos causam instabilidade para o mercado financeiro global. Os Estados Unidos fazem isso há muito tempo, desde a época lá do acordo de Bretton Woods, lá no final da Segunda Guerra Mundial, porque o dólar virou a moeda do mundo. Ora, se um país tem uma moeda que faz tudo acontecer no mundo, né? O comércio, a área financeira, o turismo, quer dizer, é sempre você tendo que triangular com o dólar. Qualquer coisa que os Estados Unidos façam vai sempre impactar o mercado mundial, né? Agora, o que eles fizeram? Eles encareceram os juros. Eles passaram de 0,25%, 0,5% de juros para 5, 5,5%. Então, com isso, muitos capitais que estavam em outros países, aplicados em outros países, eles começaram a voltar para os Estados Unidos, porque ficou interessante essa aplicação nos Estados Unidos. Ora, como os Estados Unidos têm um volume gigantesco de dinheiro, o PIB norte-americano é muito grande, né? É quase um quarto do PIB mundial, o único país tem quase um quarto do PIB mundial. Isso tudo impacta o mercado financeiro mundial. O economista Paulo Clias detalha as ações econômicas dos Estados Unidos que provocam instabilidade global. Os Estados Unidos, obviamente, resistem a aceitar que estão perdendo espaço, vão ser superados, inclusive, do ponto de vista do produto interno bruto pela China, né, ao longo dos próximos anos. E para isso, quer dizer, para tentar resistir a um processo que aparentemente é inevitável, eles lançam mão, tá certo, de uma série de medidas que provocam grande instabilidade no cenário internacional. A primeira delas, obviamente, é com relação à taxa de juros, né? Quer dizer, os Estados Unidos têm o seu Banco Central, o Fed, né, o Federal Reserve, que se reúne periodicamente e estabelece, então, a taxa de juros referencial para o mercado norte-americano. Ocorre que essa taxa ela acaba sendo uma referência para os mercados financeiros globais, né? E dependendo da forma como a taxa se movimenta, por exemplo, se ela aumenta ou se ela diminui, isso tem consequências diretas sobre as economias externas, vamos dizer, exteriores aos Estados Unidos. Por exemplo, uma taxa de juros do Fed mais alta
né? Quer dizer, tende a provocar uma atração dos recursos internacionais em direção a títulos norte-americanos, tá certo? Ou mesmo em direção a aplicações no próprios Estados Unidos. Um movimento na direção contrária provoca um movimento oposto. Você tem as reservas internacionais dos Estados Unidos, tá certo? Que são utilizadas, né, por países outros, né, quer dizer, que aplicam os seus recursos internacionais em títulos da dívida norte-americana. Você tem a política de sanções, tá certo? Que unilateralmente os Estados Unidos, ou ainda em articulação com a União Europeia e outros países da NATO, exercem sobre também reservas internacionais de outros países. O exemplo mais recente é esse que ele adotou com relação às reservas da China, da Rússia e mesmo da Venezuela. Você tem ainda a política comercial dos Estados Unidos, tá certo? Provocando dificuldades, etc., com relação ao movimento de importação e exportação de determinados países. Enfim, o fato concreto é que nessa tentativa desesperada de manter a sua hegemonia, os Estados Unidos se debatem, tá certo? E acabam aumentando o grau de instabilidade do sistema financeiro internacional. Por fim, Vladimir Milton Pomar comenta sobre os impactos do déficit público estadunidense sobre a economia financeira global. E isso tem um outro aspecto também, que é o déficit do governo norte-americano, que passou de 31 trilhões de dólares, chegou a colocar em risco eles cumprirem as obrigações financeiras deles, uma inadimplência dos Estados Unidos seria uma coisa impensável, né? Mas isso aí impactou também o mercado financeiro, porque na medida em que quem tem muito dinheiro aplicado fica com medo de sofrer um calote, né? Então é muito importante a gente ter isso presente, quer dizer, a saúde financeira, tanto do governo dos Estados Unidos como da economia norte-americana, ela sempre abala o mercado financeiro mundial por causa das ligações que existem e do volume de dinheiro que os Estados Unidos movimentam. É bom lembrar o que ocorreu em 2008, quer dizer, um problema do sistema financeiro norte-americano, porque é um sistema financeiro extremamente desregulamentado na época, ele impactou a economia mundial, porque os sistemas financeiros no mundo inteiro são interligados em questão de segundos. Então, qualquer coisa que abale a maior economia do mundo, ela tem repercussões imediatas no sistema financeiro de todos os países, e alguns mais e outros menos. É bom lembrar que houve, inclusive, falência de 2 bancos nos Estados Unidos, e isso impacta também o sistema financeiro mundial, né? Nós temos agora uma situação nova, que também a gente não sabe como é que vai impactar, que é a China, que é a segunda maior economia mundial pela paridade cambial, e a primeira maior economia pela paridade do poder de compra, a China entrando com a utilização da sua própria moeda no comércio mundial. Então, nos próximos anos, a gente vai ter um impacto, uma instabilidade maior dos Estados Unidos, também em função disso, pelos déficits que os Estados Unidos têm de quase $500 bilhão no comércio com a China, né? Então, essas questões todas, elas vão nos preocupar muito nos próximos anos,